Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Boa noite a todos, que estejam fortalecidos na fé, na esperança e confiantes de que sempre estamos amparados por Deus. Sabemos que são muitas as necessidades que campeiam por este planeta Terra e no plano espiritual, e que este pequenino encontro que estamos fazendo em nome do Senhor Jesus possa favorecer e auxiliar muitas criaturas encarnadas e desencarnadas. Receba, Senhor Jesus, a nossa gratidão da assistência de todos os minutos neste nosso viver. Que possamos alimentar o nosso espírito com os teus ensinos e despertar a nossa consciência para os nossos deveres e responsabilidades. Pedimos desta forma para dar o início do trabalho da noite, envolvendo com muita alegria as nossas companheiras Márcia na explanação do Evangelho e Alessandra nas vibrações. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva no seu amor, que possamos ser inspirados pelos bons espíritos para as reflexões que vamos fazer nesta noite. O nosso item de reflexão hoje se encontra no capítulo 24 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título principal é Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E os itens que nós vamos falar é do 13 ao 16, a coragem da fé. Antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, nós gostaríamos de trazer aqui o epígrafe da lição, que é uma mensagem do nosso mestre que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus. Ele diz assim: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens,
eu reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Encontramos também em Lucas a seguinte frase: se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Nós vemos que esses trechos do Evangelho de Mateus e de Lucas estão inseridos nesse capítulo que diz que nós não devemos colocar a candeia sob o alqueire. Jesus, quando ele trazia seus ensinamentos, ele sempre usava imagens e cenas que eram do conhecimento das pessoas, do seu dia a dia. Então, alqueire era uma medida que eles usavam para medir grãos. Era uma espécie de cesto. Então, o que queria dizer Jesus, né? Não colocar a candeia sobre o alqueire? Ele queria dizer assim: se nós formos acender uma luz, não terá valor nenhum e nenhuma utilidade se nós colocarmos sobre ela alguma coisa que vai tapar essa luz. Então, trazendo essa reflexão para nós, podemos pensar: o que será que nós precisamos deixar transparecer? O que nós não devemos esconder? Então, o texto aqui ele fala da coragem da fé. A fé, que é uma certeza em alguma coisa. Nós dizemos que ela é raciocinada quando nós sabemos por que nós acreditamos em alguma coisa. Então, durante todas as nossas existências no planeta Terra, muitas coisas estavam ocultas de nós, seres humanos, até que as pesquisas e a ciência puderam nos desvendar. Os antigos não tinham nenhum conhecimento, por exemplo, sobre a existência do microcosmo, ou seja, daqueles micro-organismos, né, invisíveis aos nossos olhos, mas que fazem tanta diferença e que influenciam tanto as nossas vidas. Hoje nós estamos sentindo como isso acontece, com esse momento que nós estamos vivenciando no nosso planeta, como a nossa vida mudou, os nossos hábitos mudaram, não é? Por causa de uma coisa que nós nem enxergamos, mas que hoje nós já sabemos do que se trata. O estudo da astronomia, que desvendou todo o universo, cheio de planetas, galáxias, astros, e assim nós pudemos entender, de alguma forma, quando Jesus nos falou das muitas moradas da casa do Pai. Temos hoje na medicina aparelhos muito sofisticados que desvendam a nossa intimidade física, nossas células, qualquer desequilíbrio, qualquer degeneração, para que nós tenhamos a oportunidade de fazer tratamentos para alcançar a saúde novamente, ter um bem-estar e uma expectativa de vida maior. E assim nós vamos avançando em conhecimentos de tudo o que nos cerca, vamos ampliando o nosso patrimônio intelectual. E quanto mais nós conhecemos, quanto mais as coisas vão se desvendando, mais se amplia a nossa visão e mais nós somos habilitados a entender as coisas, inclusive abrindo a nossa mente para aquilo que ainda é desconhecido. Como sabemos, não há verdade que possa ficar escondida. Quando pensamos na nossa intimidade espiritual, também podemos ter a certeza que nós não podemos escondê-la. Nós podemos até disfarçar alguns pensamentos, né, alguns comportamentos para os homens, mas não para Deus. Nós sentimos, pensamos, falamos e agimos da forma exata como nós somos. Os nossos mínimos movimentos ou atos são trazidos à luz a cada minuto do dia. É claro que todos nós temos as nossas crises, os nossos sofrimentos, angústias, que chegam para nós hoje como lutas regeneradoras, embora muitas vezes muito insuportáveis e difíceis, mas todas necessárias ao nosso progresso e ao nosso burilamento. São situações que foram mal resolvidas no passado e que trazemos hoje para a nossa aprendizagem.
Mas é preciso lembrar que nós somos incessantemente chamados a dar a nossa prova de confiança em Jesus. Nós nos habituamos a achar, muitas vezes, que dar um testemunho de fé é somente naqueles grandes sacrifícios de angústia, às vezes grande sofrimento, e que às vezes até nos transforma em alvo das pessoas, em alvo público. Mas nós devemos dar o nosso testemunho da fé em Jesus através das mínimas atitudes nas ocorrências desagradáveis no nosso dia a dia, procurando usar com bondade, tolerância, compreensão e paciência todos os minutos do nosso dia. Lembremos, aquela crítica injusta, que nós achamos injusta, aquele olhar irônico que alguém deu quando nós comentamos alguma coisa, aquele pedido que nós fizemos, que achávamos que era justo, que foi recusado, que nós ficamos tristes, magoados, a desatenção, o desrespeito, aquela doença que chega às vezes de surpresa, o prejuízo inesperado, o desafeto familiar. Então, todas essas situações nos convidam a superar os nossos aborrecimentos. Essas pequenas contrariedades do dia a dia são as grandes oportunidades que nós temos de revelar a nossa confiança em Jesus e mostrar quem realmente nós somos. Mas a decisão é nossa. Se nós vacilamos, nós podemos estar dando um sinal de fraqueza moral ainda. Então, a certeza no bem é um sinal de felicidade e serenidade. É sinal de confiança em tudo que Jesus nos ensinou. A transitoriedade das tristezas, as perspectivas da vida futura através da reencarnação, que nós não somos vítimas na criação de Deus, que todos nós temos exatamente o que nós precisamos para a nossa regeneração, embora muitas vezes difícil. Então, refletindo assim, nós entendemos que ninguém tem o poder de decidir o nosso destino. A nossa evolução e nosso progresso são inevitáveis, mas nós temos um caminho a percorrer. São todos os dias, passo a passo, tijolo a tijolo, com muita paciência. Então, a nossa vida é a nossa confissão pública. A nossa conduta é a nossa verdadeira profissão de fé. Jesus muitas vezes ensinou por parábolas, porque ele sabia que nós ainda não estávamos aptos a entendermos algumas coisas. Mas quando ele ensinou o amor e a caridade, ele não se cansou de dar exemplos. E o exemplo blinda o ensinamento para nós nunca mais esquecermos. Então, esse tema nos fala da coragem da fé. Por que coragem? Porque nós estamos muito habituados a certas culturas que nos fazem igual aos outros no sentido de que não pensamos às vezes naquilo que nós fazemos. Fazemos porque todo mundo faz. E se nós somos chamados a tomar uma atitude diferente daquela que o nosso grupo está acostumado, que a nossa sociedade está acostumada, nós às vezes nos sentimos constrangidos e muitas vezes até temos vergonha de tomar aquelas atitudes. Então, ter coragem para a fé é ter a certeza daquilo que se faz. Então, por exemplo, ter coragem para não revidar quando alguém nos insulta, porque Jesus nos ensinou o silêncio ante uma agressão. Ele disse: se alguém bater na sua face direita, ofereça a outra, nos ensinando que devemos cortar a sintonia da agressão, que não devemos deixar ela continuar. E quando nós fazemos isto, muitas vezes as pessoas nos chamam de covardes, porque nós não revidamos. Em outra situação, quando nós perdoamos uma ofensa, alguém nos agrediu, nos fez uma ofensa, e nós perdoamos, alguém pode nos chamar de tolos. E nós sabemos que Jesus nos ensinou que o perdão é uma libertação. O perdão não é para os outros, o perdão é para nós. Se o outro não me perdoa, o problema é dele. Mas se eu não perdoo o outro, o problema é meu. Então é nesse sentido que nós devemos reconhecer Jesus, tendo essa coragem
de se esforçar para combater nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso melindre, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Lembrando que todos nós, aqui no planeta Terra, estamos em busca da nossa felicidade, da nossa paz, que todos nós vamos errar, porque ainda não somos perfeitos, e que por isso todos nós temos direito ao perdão, temos direito a uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. Então, essa coragem de agir assim nos tira do lugar comum, daquele comodismo de ficar fazendo e agindo como estamos fazendo há muitos e muitos séculos, em que nós vivíamos na escuridão, na ignorância. Hoje, nós que já conhecemos o Evangelho, já temos o conhecimento nas nossas mãos. Então, nós precisamos nos superar dia a dia, não querendo ser perfeitos ainda, porque temos um caminho a percorrer, mas tentando sempre ser melhor amanhã do que nós fomos hoje. E assim que nós vamos, através dos nossos bons exemplos, deixando transparecer tudo o que nós aprendemos com Jesus. Fazer caridade é dar a oportunidade aos outros de aprenderem conosco. São Francisco de Assis disse: tome cuidado com sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas possam ler. Então, se nós queremos mudar as outras pessoas que nós achamos que não agem bem, nós precisamos dar primeiro o exemplo. Nós não vamos conseguir convencer ninguém só com palavras. Então, a nossa responsabilidade é grande. Então, muito será pedido a quem muito foi dado. Então, que nós possamos levar essa reflexão, que Jesus nos fortaleça, nos dando discernimento, sabedoria, simplicidade, para que nós possamos colocar em prática os seus ensinamentos, para que nós tenhamos essa coragem da fé de buscar, ir atrás da nossa felicidade, da nossa serenidade e da nossa paz. E é vivenciando, aprendendo e exemplificando os seus ensinamentos que nós vamos encontrar esta paz e essa felicidade que nós tanto buscamos. Muita paz a todos. E agora que recebemos os ensinamentos da noite, que já estamos mais harmonizados e confortados com tudo o que ouvimos e também com o que recebemos do plano espiritual, vamos passar às vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, elevemos nosso pensamento a Deus e abramos o coração em vibrações de paz, amor e reconforto. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos, pelos lares desajustados, pelos idosos e crianças abandonados, pelos presidiários, pelos viciados, pelas casas de oração, pelo entendimento entre as religiões, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia em nosso lar, pelos nossos familiares e amigos, também pelos menos amigos, pelo nosso equilíbrio físico e espiritual, pelos encarnados e desencarnados que têm seus nomes mencionados aqui no grupo, por aqueles por quem agora cada um, particularmente, vibra em seu pensamento. E deixamos uma intensa vibração a cargo do plano espiritual para que seja levada para onde houver maior necessidade. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos muito a participação de todos e estas lições da noite possam continuar ecoando por muito tempo nesta casa de oração. Assim, encerramos as nossas atividades, agradecendo
por esta oportunidade valorosa na nossa noite de hoje. Graças a Deus.